Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta. Muita gente está preocupada agora com a confirmação das novas vagas, já que não saiu nesse mês de dezembro, deve sair no próximo mês de janeiro. A gente está esperando que isso aconteça, que zere finalmente a fila de espera do antigo programa Bolsa Família, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas que deveriam receber agora, nesse mês de dezembro, receber R$400, não receberam, nem sequer foram selecionadas. A esperança de que isso aconteça no próximo ano, janeiro. Também a gente está cobrando a questão do retroativo. Quem recebeu aquela mixaria no mês de novembro, R$48, R$106, R$150, muita gente ficou faltando R$200, R$350, R$300, e agora esse retroativo era para ter saído, não saiu. Se tivesse saído, você que começou a receber o seu auxílio emergencial, ou melhor, o seu Auxílio Brasil hoje de R$400, se tivesse saído o retroativo de novembro, você ia receber 400, mas a diferença é que faltou no mês passado, ou seja, tem gente que era para receber 350 que faltou, agora poderia estar recebendo 400 mais 350 e a R$750. Gente que recebeu só R$200 no mês de novembro, se tivesse confirmado esse retroativo agora, você iria receber 400 mais 200, que seria 600. Por aí, você já vê como faz falta o retroativo. Esse retroativo que estamos cobrando, estamos nessa campanha, queremos o retroativo, agora a esperança é que saia em janeiro. Falei para você também da questão do gás, que não saiu. O gás dos brasileiros estava previsto para sair a partir de hoje, devido à falta de atualização do Ministério das Mulheres de Justiça. O que acontece? Esse Ministério era para ter passado os dados atualizados, que se referem às mulheres vítimas de violência doméstica. Por não ter passado os dados atualizados, simplesmente o Ministério da Cidadania segurou o gás do governo, o gás dos brasileiros. Ia começar hoje, 5 milhões e meio de pessoas iriam começar hoje a receber, porque foi adiada a data. O Ministério da Cidadania diz que ainda vai pagar nesse mês de dezembro, mas seria bom ter iniciado hoje, já para as pessoas se organizarem mais cedo. Infelizmente, R$51, R$52, R$49, enfim, é a metade do valor do gás nacional. O gás nacional que custava R$102, houve uma redução na Petrobras. A Petrobras falou que está em torno de R$96 a R$98. Então, a metade de 98 seria R$49. Você vai ter direito à metade do gás. Se o governo tivesse iniciado os pagamentos hoje, dia 10, com o final do NIS 1 do gás, então seriam 5,5 milhões de brasileiros que estariam recebendo a partir de hoje. Serão 30 parcelas durante 5 anos. Hoje iria começar com 5,5 milhões de brasileiros, mas a tendência é que o governo consiga até setembro de 2023 atender cerca de 19 milhões de brasileiros com gás, com Vale Gás, o gás dos brasileiros. Essa é a meta, essa é a proposta. Então, fica devendo. O governo ficou devendo o gás, ficou devendo as novas vagas, cerca de 2 milhões e meio de novas vagas, e ficou devendo o retroativo, a diferença, o complemento que faltou em novembro. Gás, vagas, as novas vagas e o retroativo. 3 pontos. O que foi que saiu hoje? Só os R$400. Hoje só saiu os R$400 do Auxílio Brasil. Mas devido a que isso? Devido ao atraso na votação na Câmara. Por isso que o presidente resolveu assinar essa medida provisória de forma urgentíssima, para que hoje você estivesse recebendo os R$400 e não corresse o risco, por exemplo, de receber a mesma mixaria de novembro. Entendeu aí a situação? Então o governo deve gás. O Ministério da Cidadania disse que ainda nesse mês de dezembro vai liberar esses pagamentos do gás, do Vale Gás, do gás dos brasileiros. O governo ficou devendo vagas, as novas vagas do Auxílio Brasil, a 2 milhões e meio, para zerar a fila de espera. Inclusive, o governo pensa em atender, além dos 14,7 milhões, o governo queria atender 17 milhões nesse mês. A previsão agora é atender em janeiro. Deus queira que isso aconteça. Mas o objetivo do governo é atender 20 milhões, talvez 21 milhões de brasileiros com Auxílio Brasil. E o governo ficou devendo o retroativo, que é a diferença, o complemento do que faltou em novembro. Então, 3 pontos: gás, vagas do Auxílio Brasil, as novas vagas e o retroativo, 3 coisas que o governo ficou devendo. O gás, o governo diz que ainda vai pagar nesse mês de dezembro. Vamos acompanhar essa liberação, deve ser um calendário novo.
um calendário novo, deve ser anunciado. As novas vagas e o retroativo deve ficar agora só para janeiro. Mas tem uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. De tudo isso, uma coisa que deve ser importante, a gente deve começar essa campanha, ou continuar essa campanha, que é 2 pontos. PEC dos precatórios, que o governo deve votar, vai ter os debates na próxima terça-feira. Há alguns parlamentares que dizem que nesse debate poderá definir 2 votações. Já outros parlamentares dizem que não vai dar tempo. Essa PEC vai ficar para o próximo ano. E aí pode comprometer sim os pagamentos do valor permanente. R$ 400 para se tornar permanente vai depender da Câmara Federal. O Senado votou a semana passada, no dia 2, o Auxílio Brasil de R$ 400 de forma permanente. Os senadores não queriam aprovar, mas devido a um pedido de unanimidade, todos os senadores pediram a mudança para que o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra, colocasse lá no texto as mudanças. Foram 7 mudanças, mas a principal delas foi: a gente aprova se for R$ 400 de forma permanente e não provisória até dezembro do próximo ano. E aí foi aceito. Por isso que foi aprovado no Senado. Então o Senado aprovou o Auxílio Brasil para ser permanente de R$ 400. Só que agora chega na Câmara, tem alguns parlamentares que dizem o seguinte: para que essa PEC seja aprovada e se torne permanente, vai depender disso aqui, ó, as fontes. A fonte ou as fontes é de onde vai ser patrocinado, de onde vai tirar dinheiro. Há algumas saídas, alguns parlamentares dizem o seguinte: devemos rever a situação da reforma do imposto de renda, tirar uma parte dessa reforma, parte desse imposto, para poder segurar, se tornar uma fonte fixa para pagar o Auxílio Brasil de R$ 400. Então, é uma das alternativas. Só que um dos deputados, ou melhor, um dos parlamentares, arquivaram esse processo. E aí o governo começa a bater cabeça novamente. É como se tivesse agora: vou tirar de onde? Qual é a fonte? Aonde eu vou arrumar para se tornar permanente os R$ 400? É problema meu, é problema seu, é problema nosso. Se a gente não pressionar, os parlamentares não vão estar nem aí. Por isso que eu quero contar com você, que a partir de hoje a gente tem que começar sim a pressionar, a ficar de olho em Brasília. Terça-feira, o futuro dos R$ 400, para que se torne permanente, vai depender dos deputados, vai depender da Câmara Federal. A Câmara vai ter que designar, primeiro, aprovar a PEC, já que foi fatiada, ela foi promulgada em parte, e a gente agora espera a outra parte ser analisada, debatida e votada. Isso pode acontecer terça, dia 14. Se der tudo certo. Caso contrário, vai ficar só para o ano. O governo, os parlamentares, o Congresso irá entrar em recesso. Mas terça-feira pode dar. Pode, não é que vai dar, mas pode dar tempo de debater e votar. Serão 2 votações. O governo precisa de 308 deputados, são 308 votos dos 513 para poder aprovar essa PEC. Eu já acompanho, sei que vários parlamentares, a minoria, é contra. Agora é contra porque sabe que se aprovar essa PEC, vai ajudar indiretamente a reeleição do presidente Jair Messias Bolsonaro. Aliás, é algo que vários parlamentares já estão batendo na tecla. Eles sabem que os R$ 400 de forma permanente é muito bom, vai ser muito bom para o povo, porque aí, além de pagar 14.700.000 brasileiros, vai aumentar o número de beneficiados. A previsão é que em janeiro abra novas vagas, chega a 17, e ao longo do próximo ano, 2022, novos beneficiários irão entrar. A meta do governo é chegar a 20 milhões, talvez 21 milhões de brasileiros. Houve uma mudança, uma tal de regra chamada pobreza e extrema pobreza. Essa classificação antes da extrema pobreza era para quem tem uma renda per capita, uma renda por pessoa de até R$ 89. Houve um aumento para 100 e agora pode chegar a R$ 105. Já a classificação de pobreza antes era para quem ganhava até R$ 178, ou seja, uma renda per capita. Uma renda por pessoa de R$ 178. Essa classificação pobreza aumentou para R$ 200. Agora pode chegar a R$ 210, ou seja, extrema pobreza pode chegar a R$ 105 por pessoa e pobreza pode chegar a R$ 210 por pessoa. Com essas 2 novas classificações sendo aprovadas, a tendência é que o governo no próximo ano aumente esse número de beneficiários atendidos pelo programa Auxílio Brasil.
de 14,7, em janeiro vai chegar a 17 milhões, vai zerar a fila de espera do antigo programa Bolsa Família, e ao longo do ano novos beneficiários irão entrar mês a mês, mês a mês. Seria no mínimo 3, talvez 4 milhões de novas vagas. Isso é bom? Isso é muito bom. É por isso que a gente precisa estar de olho na Câmara Federal. 2 pontos importantíssimos, esse, PEC 23 e as fontes, ou seja, de onde, qual a fonte que vai pintar o dinheiro. Pode ser uma, reforma do imposto de renda, pode ser outra. As fontes é que devem definir se o Auxílio Brasil pode ser permanente ou não. Mas para que haja fonte, primeiro essa PEC tem que ser aprovada. A PEC sendo aprovada, aí vão procurar fonte. E essa fonte é um problema. É um problema que eles dizem que é o problema, na verdade é a solução. Eu lembro que empresas serão privatizadas, a Eletrobras, os Correios, porém, saiu agora uma matéria hoje dizendo que os Correios, que iria ser privatizado, com a venda dos Correios seria bom para o governo e seria bom porque ia sobrar uma parte para poder ajudar os programas sociais. Só que esse ano não. O ano de 2022 não haverá privatização dos Correios, pelo menos é essa. Segundo a matéria que saiu agora, hoje, dia 10, os Correios, que vai futuramente ser privatizada, mas esse ano 2022 tudo indica que não, talvez só em 2023. Assim como a Eletrobras, que ainda está para ser definida. Então são empresas que parte dessas privatizações pode ajudar programas de assistência social. E aí também incentivo comum a fazer a reforma do imposto de renda para que parte desse dinheiro, dessa porcentagem, desses recursos, possa ajudar as pessoas mais simples, humildes, que não têm emprego, pessoas que estão precisando de ajuda, principalmente nesse momento de pandemia. Então são duas situações que a gente deve ficar de olho em Brasília. Quer ver o Auxílio Brasil permanente? É o sonho de todos os beneficiários. Uma ajuda permanente no mínimo de R$ 400, a PEC tem que ser aprovada. Primeiro ponto, na Câmara. E o segundo ponto, o governo, a Câmara tem que reconhecer, tem que descobrir as fontes para patrocinar, de onde vai ter esse valor fixo para poder pagar os R$ 400 do Auxílio Brasil de forma permanente. Então a gente deve ficar de olho sim em Brasília. Não podemos deixar para lá, só porque foi promulgado, mas a promulgação não está ajudando ninguém nesse momento. Se a promulgação tivesse ajudado, teria promulgado de forma completa. Só que a Câmara não quis, e por isso que houve essa fatia, esse fatiamento. E a gente está sentindo na pele como incomoda. A definição ou a indefinição no Congresso faz com que os seus retroativos, os seus valores de novembro, não saíram agora. Se a Câmara tivesse definido a promulgação de forma completa, se houvesse um acordo como houve no Senado, de forma acelerada agora, você iria receber os 400, como está recebendo, mais a diferença de novembro. Os novos beneficiários, se tivesse sido promulgado de forma completa, iriam entrar agora, para você ver como prejudica. São 2,5 milhões de famílias que deixaram de receber R$ 400 nesse mês e talvez só entre em janeiro. Sabe o que é isso? A gente tem que estar de olho em Brasília. E os parlamentares de Brasília têm que pensar, menos Brasília, mais Brasil. Menos Brasília, mais o povo. Eles que estão lá estão sendo pagos com o meu, com o seu imposto. Quem paga, quem banca os salários deles é você. Quando compra uma caixinha de fósforo, quando abastece o seu carro, a sua moto, quando compra um pacote de arroz, tem imposto ali. Esse imposto é que paga os salários deles. Eles, indiretamente, são empregados seus, mas parece que eles não imaginam, não pensam nisso. Temos que dar pressão, temos que pressionar. É seu direito, é o meu direito, é o nosso direito. Você quer participar dessa campanha? Então começa compartilhando esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, tá? Vamos ficar de olho. Terça-feira, próxima terça-feira, haverá um debate, uma reunião. Vamos torcer que haja também a definição através das votações, que essa PEC seja aprovada e que o futuro dos R$ 400 de forma permanente seja definido ainda esse ano. Tá difícil, mas não é impossível. Se passar de terça, aí fica para o próximo ano, devido ao recesso que o Congresso vai entrar. Tá bom? Se você quer os R$ 400 permanente e não provisório, compartilhe esse vídeo, comenta aqui, sai marcando aí seus amigos, suas amigas, no grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook. É importante que mais pessoas compartilhem esse vídeo, tá?
Temos que pressionar sim. Precisamos que o governo confirme esse Auxílio Brasil R$400 de forma permanente e não provisória. Se não for confirmado esse auxílio de forma permanente, a previsão é que quando for em janeiro de 2023, sem PEC aprovada, sem fontes definida aí, em janeiro de 2023 o valor deixa de ser 400 e vai voltar a R$217, mais aqueles impostos de o benefício primeira infância, enfim, aqueles programas que eu já venho falando por aqui. É essencial que o povo fique atento. É seu direito. Quer os R$400 permanente e não provisório? Compartilha esse vídeo e ficar de olho em Brasília. Vou acompanhar todos os detalhes. Terça-feira, não esqueça, tem um encontro marcado no Congresso. Pode ser definido o futuro dessa PEC e também dessas novas fontes, tá bom? Não esquece de dar o joinha, dá um like. Segunda-feira continua os pagamentos dos R$400 do Auxílio Brasil, final do NIS 2. E na terça-feira, dia 14, final do NIS 3, e aí segue o cronograma até o dia 23 de dezembro. Lembro para você, o governo não pagou gás dos brasileiros hoje, mas vai pagar ainda esse mês. Essa é a previsão. O motivo? Faltou a atualização dos dados. Culpa sua? Culpa minha? Não. Culpa do Ministério. O Ministério da Cidadania confirmou que não liberou porque não recebeu os dados atualizados. E vai receber, quando atualizar, libera o pagamento. Repito, são 5,5 milhões que ainda irão receber nesse mês, segundo o ministro João Roma Neto. Vão receber 50% do valor médio do gás nacional. Tá bom? As novas vagas, o retroativo de novembro, deve ficar tudo isso para janeiro. Mas o principal é que a gente possa ter os R$400 de forma permanente. Para isso, queremos sim PEC aprovada. Sim a PEC 23 e sim que haja a definição das novas fontes para que haja um patrocínio desses R$400 de forma permanente. Sem isso, esqueça permanente os R$400. Os 400 para se tornar permanente precisa de PEC aprovada e que o Congresso defina uma fonte que possa patrocinar esse valor de forma permanente. Tem como? Tem. É só ter vontade, atitude e o povo tem que cobrar isso, tá? Estou no Instagram, no blog Alex Silva. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.